Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo para mais uma meditação dominical do Evangelho, iluminado pela imitação de Cristo. Estamos no quinto domingo do tempo da Páscoa. E o Evangelho desse domingo é João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. E a referência da meditação da imitação de Cristo é o livro 1, capítulos 1, 3, 18 e 25. Não se perturbe o vosso coração. As palavras de Jesus são dirigidas a corações inquietos, inquietações que sempre nos assustam, inquietações que sempre nos assombram. A despedida de Jesus se aproxima e os discípulos presentes já começam a sentir a sua ausência. E é nesse contexto que ele diz: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. A Páscoa não elimina as incertezas do caminho, as incertezas da vida, mas ela oferece um fundamento para atravessá-la. Os discípulos estão às portas de um grande acontecimento, que é a morte do Senhor. E tudo isso parece o final de um projeto, de um ideal, de uma vontade. Os discípulos deixaram suas famílias, deixaram suas coisas para seguir Jesus. Mas agora a morte parece o fim de tudo isso, parece uma derrota. E Jesus anima os seus discípulos. À luz da imitação de Cristo, compreendemos que a perturbação nasce do coração que se apoia apenas em si mesmo. Muitas das inquietações que nós experimentamos, elas estão apoiadas sobre a nossa capacidade de fazer as coisas, sobre a nossa vontade e sobre a nossa capacidade humana. Quando isso parece frágil demais, fracassado demais, é aí que começam as nossas perturbações. Quantas perturbações são frutos desta inquietação. No livro 1, capítulo 25, lemos que quanto mais o homem se conhece, mais aprende a depender de Deus. Quanto mais o homem se conhece, conhece as suas fragilidades, mais ele aprende a confiar em Deus, mais ele aprende a colocar todas as suas esperanças não na própria capacidade, mas na presença constante de Deus. É uma verdadeira teologia da presença de Deus. A paz começa nessa dependência, nessa confiança, que não é apenas um recurso dos fracos, mas que é a experiência de fé de pessoas que se sentem profundamente amadas por Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não oferece um mapa, mas oferece a si mesmo. Hoje em dia, quando nós queremos saber a direção correta para ir a algum lugar, nós temos à mão recursos como os aplicativos, que indicam várias possibilidades, e todas essas possibilidades levam ao mesmo ponto. Aqui existe uma diferença. Jesus é o caminho, ou seja, não há outros caminhos, não há outras possibilidades para chegar àquele que é o objetivo. E qual é o objetivo? A volta à comunhão com Deus. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 1, adverte que pouco aproveita discutir sobre realidades elevadas se a vida não se conforma com Cristo. Pouco adianta a nós ter uma cultura bíblica se nós não temos uma experiência de Deus. Pouco nos adianta conhecer muito a Sagrada Escritura, ter versículos à memória, saber a ordem dos livros na Sagrada Escritura, se isso não significa que a nossa vida é iluminada por essa palavra. Seguir o caminho é confrontar-se com o Senhor, é confrontar a nossa vida, deixar que a sua maneira de amar e de servir seja o modelo do nosso cotidiano. Filipe pede: mostra-nos o Pai. O desejo é legítimo, mas revela algo. Revela que ainda não compreenderam plenamente quem está diante dele. Embora a pergunta de Filipe seja uma pergunta que nasce de um desejo autêntico desse encontro com o Pai, significa que eles ainda não foram capazes de reconhecer a presença do Pai em Cristo. E aí nós poderíamos nos colocar essa pergunta: e nós já reconhecemos a presença de Deus em Jesus? Ou apenas dizemos que ele é filho de Deus? Porque apenas dizer isso como uma expressão qualquer não significa que nós tenhamos uma autêntica experiência de fé. Quem me viu, viu o Pai, é a resposta de Jesus. A revelação de Deus passa pela humanidade concreta de Jesus, passa pelo serviço em Jesus. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 3, ensina que a verdade fala interiormente ao coração que se abre a ele. Somente quando nós temos os nossos ouvidos abertos àquilo que é a proclamação da vontade de Deus em Cristo é que, de fato, nós podemos seguir por esse caminho. Ver o Pai
não é uma experiência espetacular, não é um mistério oculto, mas um reconhecimento humilde da presença de Deus em Jesus. E é por extensão, na vida do discípulo, que isso se torna realidade. Vamos conhecer, ou vamos reconhecer, que estamos, de fato, louvando a Deus, conhecendo a Deus, à medida que os nossos gestos traduzirem isso. Jesus fala também das obras maiores. E aqui não se trata de feitos grandiosos, espetaculares, muitos mistérios, muitos milagres, mas da expansão do amor que ele inaugurou, da expansão do serviço que ele inaugurou. Na imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 18, nós encontramos uma afirmação: não sigas tuas próprias vontades, mas a vontade de Deus. As obras verdadeiramente grandes são aquelas realizadas pela comunhão com Ele. Somente à medida desta comunhão, ou na medida desta comunhão, é que nós podemos dizer que fazemos a vontade de Deus. Quando o coração se une ao ressuscitado, até o gesto mais simples, até o gesto mais escondido, torna-se uma forma de participação na obra divina. E assim, o quinto domingo da Páscoa nos convida à confiança. Confiar em meio às incertezas da vida. Confiar na voz do ressuscitado que permanece. Não se perturbe o nosso coração. Esta é uma palavra para os nossos dias. Quantas perturbações, quantas inquietações assolam a nossa vida. Quantas vezes uma pessoa está à beira do desespero, mas é nesta fidelidade confiante que se faz a experiência do ressuscitado, que se reanima a vida. Quem faz de Cristo caminho, encontra direção. Quem acolhe sua verdade, encontra a liberdade. Quem vive de sua vida, descobre a paz. A Páscoa amadurece quando o coração se deixa buscar ou se deixa embeber nessas seguranças, não nas coisas passageiras, mas na segurança em Deus, e aprende a descansar no Pai ou no Cristo que nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.